Salmos 92:12 está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Verso 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Gostaria de ler novamente o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Vamos ler mais uma vez aqui, só a parte A. O justo florescerá como a palmeira. Amém? Você pode repetir comigo assim: o justo florescerá como a palmeira. Você pode profetizar sobre a sua vida e dizer assim: eu vou florescer como uma palmeira. Você que está em casa, eu quero te convidar a ficar conosco até o final dessa mensagem, breve e objetiva, mas dividida em 5 tópicos. Eu gosto de dizer que são 5 mais 1, que o final é um bônus, né? Repita assim comigo: crescimento, multiplicação, utilidade, adaptabilidade, ponto de referência. Vamos mais uma vez para ver se você decorou. Primeiro é crescimento. Segundo, multiplicação. Terceiro, utilidade. Quarto, adaptabilidade. Quinto, ponto de referência. Vamos ver se você pegou mesmo, porque o que importa para mim é você levar essa mensagem para casa. Não é você dizer que eu preguei bem, mas você dá fruto. Então, se você puder, diga assim: eu vou crescer como uma palmeira. Eu vou multiplicar como uma palmeira. Eu terei utilidade como uma palmeira. Eu vou me adaptar como uma palmeira. Eu serei um ponto de referência. Como uma palmeira. Aí qual que é o mais um? Diga assim: eu terei comunhão como uma palmeira. Amém? O livro de Salmos é lindo, escrito esse salmo por Davi. E a Bíblia nos ensina que tudo o que Deus fez anuncia a sua glória. Davi disse assim: os céus manifestam a sua glória e o firmamento a obra de suas mãos. E Paulo em Romanos capítulo 1 vai dizer assim: os atributos invisíveis de Deus são contemplados pelas coisas visíveis. Aquilo que Deus criou e que Ele fez anuncia o que é invisível, anuncia os mistérios de Deus. Salomão alcançou sabedoria observando todas as coisas, foi observando tudo e contemplando. E nós vamos começar a ver um recurso na Bíblia de diversos escritores que auxiliam a Deus nessa jornada da revelação da palavra, que é fazer analogias daquilo que Deus fez com os seres humanos, com uma situação ou com alguma coisa. E aqui Davi faz a mesma coisa. E para falar de como o justo floresce e como ele cresce, ele utiliza da analogia dizendo: o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Nós não vamos entrar no cedro do Líbano hoje, mas eu acho que seria interessante você saber uma coisa sobre ele. Um cedro, quando é plantado, ele demora 3 anos, aproximadamente, que ele fica com somente 5 centímetros de altura. Imagina 3 anos uma plantinha com 5 centímetros de altura. Você fica olhando aquela plantinha e fala: esse negócio vai crescer. E o segundo ano ela não cresce, fica 5 centímetros. Terceiro ano ela continua de novo 5 centímetros. O que é isso? Então o justo, ele não cresce? Não. É que enquanto ela está com 5 centímetros de altura, ela cresceu 1,5 metros de profundidade. Sabe o que você aprendeu a fazer? E é aquilo que Davi está ensinando aqui, que antes de você fazer uma grande construção é necessário firmar um alicerce. E o cedro firma por 3 anos um alicerce de raiz, antes de começar a crescer profundamente para cima.
E o cedro é uma das árvores que chegam a ter a maior altitude e que vivem mais. Existem cedros com mais de 1000 anos de idade. E eles ultrapassam 40 metros de altura. Só que nos 3 primeiros anos, 5 centímetros de altura. 1,5 metro de profundidade. Primeiro alicerce, primeira raiz. E a palmeira? A palmeira é algo lindo. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Primeiro, sobre o seu crescimento. Então, assim, primeiro, crescimento de dentro para fora. Segundo, crescimento de baixo para cima. A maioria das árvores, a botânica nos ensina que a maioria das árvores, elas têm um crescimento secundário, elas crescem em camadas exteriores. A camada exterior da árvore cresce e com isso ela alcança a altitude. Chama-se crescimento secundário. Se você estudar lá na botânica, eu não sou muito entendido nisso, mas fui pesquisar um pouquinho. Já a palmeira, ela não tem um crescimento secundário, ela tem um crescimento primário. Ela começa a crescer de dentro e depois ela vai crescendo para fora. O seu crescimento é interior. O seu interior é formado de uma massa branca, macia e que nunca estraga. E que nós comemos ela, que é o palmito. Mas diferente das outras árvores, a palmeira se dá o trabalho de crescer primeiro de dentro para fora. Eu quero hoje dizer que o teu crescimento será de dentro para fora. O Espírito Santo começará a transformar o teu coração de dentro, plantar dentro de você novas crenças, plantar dentro de você um jeito diferente de sentir, porque Ele planta em nós a tua palavra, e a tua palavra não é outra coisa senão a pessoa de Jesus, que é o verbo que se fez carne, e o verbo entrando dentro de nós trará um crescimento de dentro para fora, e mudando o nosso interior nós vamos dar fruto para fora. Segundo ponto, a palmeira ela cresce para cima. Se você vê as palmeiras, normalmente elas não são muito largas, elas são até um pouco estreitas, só que são muito longas e para cima, e estão sempre apontando para o alto. Você chega do lado de uma palmeira, o que você quer olhar nela não é as laterais, os grandes pomares que algumas árvores têm, mas a sua altitude. O crescimento de uma palmeira é reto, porque o justo cresce de maneira reta. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não fará curvas no seu crescimento, que você não dará tantas voltas em seu crescimento, ainda que seja um crescimento lento, ainda que seja como um cedro, crescendo devagar, mas esse crescimento apontará para cima, será um crescimento reto, será um crescimento justo, e que hoje toda autossabotagem seja destruída da tua vida. Quando a palmeira faz isso, ela está nos anunciando, olha, se você crescer de dentro para fora, você não precisa crescer tanto para os lados, você cresce para cima. Por quê? Porque quem cresce de dentro para fora transforma primeiro o interior, então comete menos erros. A prudência está dentro dele. E a prudência o ajuda a errar menos. Diga assim, eu crescerei como a palmeira, de dentro para fora e para cima, com raízes profundas. Multiplicação. Uma palmeira, uma das espécies de palmeiras que tem é a tamareira, que dá um fruto chamado tâmara, que nós comemos esse fruto. Uma tâmara, uma tamareira, ela às vezes chega a demorar de 80 a 100 anos para começar a dar tâmaras. Tem um ditado árabe que diz assim: quem planta tamareira não colhe tâmaras. Por que ele diz isso? Porque demora 80, 100 anos para uma tamareira dar o seu cacho de frutos, num crescimento natural. Hoje em dia tem tecnologia que acelera isso. Agora, o que quando ela vem a dar frutos, são cachos e mais cachos de tâmaras. Uma única semente de tâmara foi suficiente para produzir mais de 1000 tâmaras, e portanto mais de 1000 tamareiras. Ainda que demore um pouco a dar frutos, a tamareira é extremamente produtiva. Se alguém puder fazer um fundo musical aqui, ou soltar aí, ou um músico aqui nos ajudar, fica legal. A
ainda que demore a dar frutos, a tamareira é extremamente produtiva. Ela se multiplica muito. O que isso nos ensina? Talvez, nas nossas vidas, até demore para começarmos a ver alguns resultados de Deus em nós. Mas esses resultados produzirão novos resultados. E não só isso, também multiplicará a essência que foi plantada dentro de você. Os nossos resultados irão multiplicar na nossa vida em discipulado para outras pessoas. Você vai ensinar alguém, vai ajudar alguém, e o seu fruto vai multiplicar na vida de alguém. Não só isso, mas ainda que esse fruto demore, ele será abundantemente multiplicado. Talvez a gente fique pensando, nossa, mas é tanto tempo para ter um resultado, é tanto tempo e tanto esforço para começar a dar algum fruto. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que esse fruto será abundante e multiplicado por Deus, uma medida recalcada de Deus. E não somente isso, mas esse fruto vai produzir mais gente como você na terra. Como Jesus disse, ide e fazei discípulos. E o mais interessante é o seguinte: depois que uma tâmara dá fruto, são mais de 1000 tâmaras. E a gente para pensar, quantas tâmaras existem em uma única semente de tamareira? Quantos discípulos de Deus existem dentro de você para gerarem? Quantos você ainda não vai gerar dentro de você? Quantos o seu testemunho não vai gerar? O quanto que está dentro de você, toda a capacidade produtiva, só precisa desabrochar. Segundo ponto é a utilidade. Uma palmeira, ela serve para praticamente tudo. E tudo o que tem nela é útil. Paulo vai dizer assim: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tudo que acontece na nossa vida é útil. No caso da palmeira, para ser breve, ela serve de alimento, ela serve de sombra para quem viaja, ela serve para construção, porque o seu tronco é forte, e até a casca da sua árvore serve como repelente para insetos. Trazendo isso para a gente como uma analogia, seria muito interessante, porque a sua vida, as suas palavras servem de alimento para alguém que está com dificuldade de caminhar. Você serve de sombra e refrigério para alguém que precisa, no meio de uma caminhada, encontrar alguém para dizer: será que você tem uma palavra para me dar? Porque está tão difícil. E você é o justo, que é como uma palmeira, que também serve como sombra e refrigério para a vida de alguém. Nós somos também uma coluna na casa de Deus, que serve para a construção do propósito de Deus. E Deus está contando com você para isso, como uma coluna para Ele, porque há um propósito em que você é essencial para a construção da vontade de Deus. Não somente isso, mas há dentro de você um poder poderoso de afastar toda a força do mal. É um repelente contra insetos. Há dentro de você um poder imenso para afastar as forças das trevas. O inimigo não tem poder quando você usa o que está dentro de você para afastar obras das trevas. Eu quero declarar sobre você que, se talvez, ou você que está aí em casa ouvindo, até hoje você não prestou atenção na utilidade que você tem. E tem gente que pensa assim e diz: eu acho que eu não sirvo para nada. Tem gente que às vezes vem para a casa de Deus, as pessoas perguntam o que ela faz e fala: acho que eu não sirvo para nada não, irmão, não faço nada. Mas eu quero dizer, meu querido, você tem 1001 utilidades, você talvez só não descobriu, mas que hoje desperte dentro de você toda a essência dessa utilidade, porque você pode servir de alimento para alguém, de sombra, de refrigério, de construção e edificação, e até o mal não fica de pé onde você passa. Aleluia. E por último, a adaptabilidade. Porque o mais interessante de tudo isso é que a palmeira, o justo, continua sendo palmeira quando tudo está bem, mas também continua sendo uma palmeira quando tudo está difícil. A palmeira consegue crescer quando o solo é favorável,
quando o ambiente é favorável, mas também consegue crescer quando o solo não é favorável. Quando o ambiente não é favorável, ela também cresce. A palmeira, ela ama a umidade, ela ama o calor, mas ela consegue crescer onde falta água, aonde falta calor, e ela está lá e continua crescendo, porque ela se adapta em nada para o seu crescimento e a sua frutificação, mesmo estando num deserto. E a palmeira é linda no deserto, mesmo em um deserto, onde durante o dia as temperaturas são muito altas e durante a noite as temperaturas são muito baixas, a palmeira está lá crescendo. E no deserto é interessante, porque a maioria das plantas são chamadas de xerófitas, são os cactos e suculentas. Tem raízes profundas, guardam água no meio dos seus caules, mas a altura delas é baixa. É como se o deserto desse uma mensagem para as plantas daquele lugar, dizendo assim: aqui quem manda sou eu, e aqui ninguém crescerá demais. Aí vem a palmeira no meio do deserto e começa a crescer, chega na altura do cacto mais alto, e a mensagem do deserto está ecoando, dizendo: aqui quem manda sou eu, e ninguém cresce demais aqui. A palmeira olha, ouve a mensagem do deserto e fala: mas eu sou palmeira e eu nasci para crescer para cima. Eu sou palmeira e eu nasci para dar fruto. Eu sou palmeira e eu nasci para dar sombra. Eu sou palmeira e eu nasci para ter utilidade a quem necessita. Eu sou palmeira e fui destinado a crescer mais alto. Então não me importa o que o deserto fala, o que importa é que aquele que me fez disse que eu ia crescer e eu vou chegar lá. Aleluia. Não importa o ambiente que você está, não importa as condições que estão estabelecidas, o que importa é que você florescerá como uma palmeira, porque o justo florescerá assim. E essa palavra está sobre você hoje. Não importa o deserto, a aflição, a temperatura. Aleluia. Os músicos podem ir se preparando já. No quinto ponto, ponto de referência. Quando um viajante experiente está no deserto, ele olha no horizonte e sabe o que ele procura? Uma palmeira. Porque ele sabe de uma coisa. O verso 13 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O viajante sabe de uma coisa: aonde tem uma palmeira, tem provisão de Deus. Aonde tem uma palmeira, tem recurso do céu. Aonde tem uma palmeira, tem fruto, tem refrigério. Aonde tem uma palmeira, tem uma força para repelir o mal. Aonde tem uma palmeira, tem um ponto de referência de que ali Deus está, porque o justo floresce na casa de Deus, aonde tem a provisão de Deus, aonde tem a bênção de Deus. Sabe o que é isso? Paulo vai dizer assim: toda a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Estão olhando para você, esperando, dizendo: aonde está o justo? Porque onde ele está, é ali onde está Deus. As pessoas que estão ao seu redor estão olhando e dizendo: aonde ele está, há uma provisão de Deus. Quando a palmeira se manifesta, todos os viajantes vão olhar para aquela palmeira e vai dizer: ali tem a provisão de Deus. Eu estou dizendo, estou declarando sobre a sua vida, que você será um ponto de referência para quem caminha no deserto. As pessoas olharão para você e verão em você uma referência para onde elas têm que ir. Você apontará o caminho, você apontará o método, você apontará onde Deus está. 5 pontos. Quem está aqui, por gentileza, se coloque de pé e vamos orar tomando posse dessa palavra. Eu gostaria que você repetisse comigo: crescimento, multiplicação, utilidade, adaptabilidade, ponto de referência. Agora sabe o que é mais bonito? Se você planta uma palmeira no deserto, ela aguenta e ela cresce. E se você planta mais uma palmeira do lado, ela também aguenta e cresce. Você põe mais uma do lado,
ela aguenta e cresce de novo. E aí você vai pondo várias palmeiras uma do lado da outra. Sabe o que acontece? Nasce um oásis no meio do deserto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: se eu estiver no deserto, eu ainda vou crescer. Mas se você estiver comigo, aponta para um outro irmão e fala assim: se você estiver comigo. Mostra o outro assim e fala: se você também estiver comigo, nós vamos fazer um oásis no deserto.